bom dia. Vamos iniciar nossa aula. A aula de hoje, dia 6 de novembro, é sobre o simbolismo. Simbolismo no Brasil. Bom, inicialmente, nós vamos apresentar o simbolismo no Brasil. Língua portuguesa, literatura brasileira. Professores Aline, Ana Patrícia, Josinaldo e Lucilene. O conteúdo dos segundos anos. As 9 principais características do simbolismo. Primeiro, oposição da realidade objetiva. Os temas abordados pelos autores simbolistas são subjetivos, fogem da realidade do questionamento social. 2. Subjetivismo. O eu é valorizado. Assim, acredita-se que a verdade é encontrada na consciência, ao contrário do objetivismo. Linguagem vaga. O simbolismo apresenta uma linguagem muito particular, envolta em mistérios e expressividade. Elementos que proporcionam às suas obras os seus ideais imateriais e psíquicos. Bom, nessa primeira parte, nós vamos ver que, de acordo com as características do simbolismo, ele vai se opor ao realismo e ao naturalismo. A oposição da realidade objetiva. É uma abordagem fugindo daquele pensamento positivista, né? Que buscava apresentar a realidade tal qual ela era, como se fosse um objeto de análise. E também fugindo da ideia de uma preocupação com as questões sociais. Não que ele não aborde a questão da sociedade, mas de uma forma subjetiva. O que é subjetiva? É baseado no eu, valorizando as minhas impressões. O eu é aquele que se apresenta, que se expressa, né? Porque ele acreditava que o homem tomaria consciência, né, dessa realidade, a consciência que é aquilo interior, né? Linguagem vaga, uma linguagem muito particular. É uma linguagem no qual ele vai expressar questões quase místicas, né? A questão de uma visão de um sonho, né? De acordar de uma realidade. Abuso de metáforas, aliterações, comparações e sinestesia. Bom, aqui nós vamos ver que ele vai utilizar bastante as figuras de linguagem, as metáforas, né, que é aquela particularidade de abordar características humanas e criar, né, figuras de linguagem no qual eu comparo um olhar com as estrelas, né, observar a questão da literação, a questão sonora, a questão da construção das palavras, dos versos, repetindo uma consoante, né? Voar, vento, volante, né? Comparações, nós já sabemos o que isso quer dizer. Comparar um elemento com o outro. E sinestesia são os elementos dos sentidos. Levar para dentro do poema características como o odor, o perfume, o sabor, né, o gosto, a questão da luz, da sombra, da claridade, né, das cores, né, a questão do calor, do frio. Então, o abuso de metáforas, o abuso de construções metafóricas, né, a construção de um elemento do sol, da noite, do brilho, né, ela é bela como uma flor, uma rosa, né,
Então, são esses elementos que vão estar, né, presentes nos poemas. O uso do soneto. O soneto é uma forma, né? É um poema composto de 17 versos, dividido em 4 estrofes, né? 2 estrofes de 3 versos, ou 4 versos, e outras 2 estrofes de 3 versos. Misticismo e espiritualidade. Poeta simbolista foge da realidade. As palavras utilizadas nos seus poemas reforçam essas características, na medida que encontramos nas obras simbolistas o vocabulário litúrgico, arcanjo, catedral, incenso. O uso do soneto. O simbolista encontra sua expressão na poesia e não na prosa. Isso porque as obras simbolistas envolvem-se em lirismo, abuso de metáfora, aliterações, comparações e sinestesia. A presença dessas figuras nas obras do simbolista indica que mais importante do que o significado real das palavras está a sua sonoridade e o sentido poético. Religiosidade. Na poesia simbolista, podemos identificar a presença de uma visão cristã, aliada ao desejo da fuga da realidade. Retomada de elementos românticos. O simbolismo, tal como o romantismo, exprime o desgosto com a racionalidade e, assim, almeja ir além do aspecto palpável das coisas. Valorização da simbologia, em oposição ao cientificismo. As ideias são apresentadas de maneira simbólica, na qual se acredita estar o verdadeiro sentido de tudo. Essa questão da religiosidade é devido a um momento presente, né? Aquele contexto no qual o simbolismo vai surgir. O simbolismo vai surgir depois da segunda revolução industrial, não é na primeira revolução industrial. E outra característica é a presença de elementos como pobreza, a iminência das guerras, os conflitos por território, vão levar o homem, o ser humano, a perceber que a industrialização, a modernidade, ela não foi algo tão bom como eles imaginavam que seria. E isso levou a um desgaste com a crença de que tudo seria melhor, né? Que a ciência, o conhecimento, que as novas invenções tecnológicas transformariam a sociedade em algo melhor. E aí o simbolista, o poeta simbolista, vai perceber isso na modernidade e vai tentar expressar o seu desgosto, a sua desilusão. O simbolismo está marcado por essa fuga, né? Esse desejo de fugir dessa realidade. Bom, simbolismo no Brasil. O simbolismo no Brasil surgiu no ano de 1893, através das seguintes obras de Cruz e Souza: Missal e Broques. Missal é uma obra em que constam poemas escritos em prosa, enquanto Broques apresenta 54 poemas, dentre os quais 47 são sonetos. Então, Cruz e Souza será o nosso escritor de análise, né, de estudo desse bimestre. O simbolismo no Brasil compreendeu o período entre 1893 e 1910, quando deu lugar ao que nós vamos chamar de pré-modernismo. Cruz e Souza, o Cisne Negro ou Dante Negro. Bom, pelo termo o Cisne Negro ou Dante Negro, vocês já sabem. O Cruz e Souza, ele era negro, né? Ele nasceu em Florianópolis no ano de 1961 e faleceu em 1900
1898. Ele tinha apenas 36 anos. Seu nome verdadeiro, João da Cruz e Souza. Bom, vamos conhecer aqui um pouco sobre o Cruz e Souza. Ele nasceu em 24 de novembro de 1861, na cidade de Desterro, atual Florianópolis, Santa Catarina. Ele era filho de escravos que foram alforriados por seu senhor, o coronel, depois marechal Guilherme Xavier de Souza, de quem João da Cruz recebeu o último sobrenome e a proteção. Ao ser vítima de racismo, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como arquivista na Estrada de Ferro Central do Brasil, contribuindo também com o jornal Folha Popular. Em fevereiro de 1893, publicou Missal, prosa poética, e em agosto desse mesmo ano, Brócolis, poesia, dando início ao simbolismo no Brasil, que se estendeu até 1922. 1922 marca o início do modernismo no Brasil, com a Semana de Arte Moderna. Em novembro desse mesmo ano, casou-se com Gavita Gonçalves, também negra, com quem teve 4 filhos, todos mortos prematuramente por tuberculose. Bom, vamos fazer uma observação aqui. Apesar de ter recebido a proteção do coronel e depois marechal Guilherme Xavier, ele pôde estudar, né, como bolsista no Ateneu da cidade de Desterro. Ele teve uma educação, mas ele não fugiu, né, não conseguiu escapar do racismo. E por este motivo, durante toda a sua vida, ele demonstrou grande desgosto, né, e uma busca de fugir dessa questão racial, porque a pobreza o acompanhou. Dos seus 4 filhos, né, todos morreram prematuramente de tuberculose, que é uma doença da falta de vitaminas, é uma doença causada pela má alimentação, é uma doença causada pela pobreza. Apesar de ter uma excelente educação, ele manteve uma vida muito miserável. E este é a foto dele. Então, aí vocês vão observar, né, os traços dele, traço de negro, né, um rapaz que teve uma boa educação. Aos 8 anos de idade, Cruz e Souza iniciou seu gosto pela poesia, ocasião em que declamou versos de sua autoria, os quais homenageavam o retorno do coronel Xavier de Souza da Guerra do Paraguai. Entre 1871 e 1875, o jovem poeta cursou como bolsista o Ateneu Provincial Catarinense, estabelecimento educacional de elite. Müller teve como professor de ciências naturais o naturalista alemão Fritz Müller, amigo e colaborador de Darwin. Darwin, todo mundo sabe que é o Charles Darwin, né? Muito inteligente, Cruz e Souza destacou-se em matemática e línguas estrangeiras, como francês, inglês, latim e grego. Em 1881, viajou de Porto Alegre até São Luís, no exercício da função de secretário da Companhia Dramática Julieta dos Santos. Essa viagem possibilitou ampliar seus horizontes acerca das condições em que eram mantidos negros nos anos finais da escravidão. Bom, essa visão da sociedade, como eu disse, o simbolista, né, o poeta simbolista, ele não se prende a uma denúncia da sociedade, mas isso não quer dizer que ele não perceba os problemas da sociedade. Pouco tempo depois, Cruz e Souza engajou-se na campanha abolicionista e, na Bahia, proferiu um discurso com um poema seu em homenagem a Castro Alves, sendo transcrito em jornal local. Bom, então uma forte influência da poesia
de Cruz e Souza é a presença, né, da influência do Castro Alves, que vocês sabem que ele foi um grande escritor voltado também para essa questão abolicionista. Só que Castro Alves, ele foi do romantismo. O poeta assim inseriu-se de vez na vida literária, fundando com Virgílio Várzea e Santos Lozada, em Santa Catarina, o jornal semanal Colombo, periódico literário de cunho parnasiano. Participou também do grupo Ideia Nova e, em 1885, publicou com Virgílio Várzea o livro Tropos e Fantasias, obra em que se encontram textos abolicionistas. Dirigiu o jornal ilustrado Molé, fortemente discriminado pelos círculos sociais locais devido ao seu viés crítico. Colaborou no jornal republicano e abolicionista Tribuna Popular, considerado o mais ilustre jornal catarinense do período. Se nós observarmos uma característica do Cruz de Souza, é que ele não fugiu, não deixou de citar essa questão da abolição na sua vida, né? Mesmo que de maneira sutil, mesmo que de maneira discreta, ele sempre vai colocar um pouco das suas angústias, do seu sofrimento, o que ele observava, né, da vida e da sociedade na sua poesia. Em 1890, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde colaborou com diversos veículos de comunicação, nos quais publicou artigos, manifestos do simbolismo. Conviveu intelectualmente com Raul Pompeia e com Olavo Bilac. Em 1893, lançou um de seus principais livros, a obra de poemas em prosa, Missal e Bróqueres, livros de poemas. Um em prosa, Missal, e o outro de poemas. Casou-se com a jovem negra Gavita Rosa Gonçalves, com quem teve 4 filhos. A família sofreu vários problemas financeiros, em razão dos baixos salários recebidos nos postos modestos que ele assumiu. Para agravar a situação, sua esposa desenvolveu distúrbios mentais após o nascimento do segundo filho. Nós sabemos que dos 4 filhos que ele teve, todos os 4 morreram de tuberculose. Né? Isso já foi citado anteriormente. Acometido pela tuberculose, mudou-se para o interior a fim de melhorar sua saúde. Entretanto, a doença não se estabilizou e o poeta morreu em 19 de março de 1898, aos 36 anos de idade. Foi uma vida breve, né? Ele teve suas obras publicadas, teve um reconhecimento literário, mas ele nunca conseguiu alcançar nesta sociedade um emprego, uma condição melhor. Né? Ele sempre viveu de forma muito modesta, quase miserável. O poeta e o preconceito racial. Cruz de Souza, poeta negro catarinense, está registrado na história da literatura brasileira o mais importante poeta do simbolismo. Filho de pais negros escravizados, foi apadrinhado ainda criança pelo senhor de escravos, recebendo, como um afilhado, uma educação formal erudita, o que lhe possibilitou acesso ao melhor da literatura de sua época. Apesar de ser um intelectual à altura de qualquer outro, sua condição de homem negro impôs-lhe o preconceito racial ao longo de sua vida. Atento à realidade que o circundava, tornou-se um atuante abolicionista, autor de poemas e textos em prosa contrários à escravidão. Sua poesia, inicialmente, foi influenciada pelo romantismo de origem contestadora de Castro Alves e pela ideia realista baseada na crítica social, carregada de impulsos pessoais e de sofrimentos causados pela miséria, desprezo e condição social. No entanto, essas influências foram dando lugar
simbolista, mais voltada à poetização de verdades existenciais subjetivas. Suas obras são marcadas pela musicalidade, uso de aliterações, pelo individualismo, pelo sensualismo, ora pelo desespero, ora pelo apaziguamento, além de uma obsessão pela cor branca, manifestada por sua condição racial e a tentativa de superar. Não queremos dizer que Cruz de Souza queria ser branco, mas não estamos falando do embranquecimento. Ele viveu, por causa do racismo, ele viveu a questão: eu sou um intelectual, eu sou um poeta, mas a sociedade não me aceita, não olha para mim. Então, está muito presente essa questão da claridade do branco como uma forma dele demonstrar, né, uma oposição àquela sociedade. Aquela sociedade, ela não queria ver nas rodas sociais, ela não queria ver, né, nos centros intelectuais, nas rodas, né, nas reuniões, aquela figura negra. Aquilo ali era como se uma oposição, a oposição ao que a sociedade queria estabelecer. Somente o branco, somente um grupo social, né, da elite. Então, aquela figura negra era como tudo. Se a gente for observar na linguagem, eles criaram uma ideia de que tudo que não presta é negativo. É a ovelha negra, é obscuro, né? Aquela pessoa negativa. Então, tem um bocado de elementos na linguagem que, em oposição ao branco, ao claro, né? Tem palavras até que hoje nós não usamos, por causa dessa conotação, desse sentido de querer colocar o negro sempre como se fosse o negativo. Cruz de Souza, Cisne Negro, Dante Negro. Ele recebeu o reconhecimento literário, mas não recebeu uma posição social. Ele não recebeu, na sociedade, a chance de ter uma vida melhor. Você está aqui, eu até sou seu amigo, mas é só isso. Características literárias de Cruz de Souza. Vamos agora ao estudo da literatura. A forma escolhida, né, por Cruz de Souza, a preferência dele era pelo soneto. Composição de obras formais de poemas menos rígidos que o soneto. Ele também escreveu em outras formas que não exigiam tanto esmero, tanto trabalho, né? O que nós vamos chamar aqui de dar vazão às nossas inquietações pessoais, né? Porque, assim, se eu me preocupo tanto com a forma, muitas vezes eu não consigo expressar aquilo que eu gostaria de dizer. Então, expressar os meus questionamentos, as minhas inquietações, de forma mais livre, né? Ainda não vamos chegar ao verso totalmente livre, só na modernidade que isso vai estar presente. A linguagem subjetiva, em oposição ao realismo, ao naturalismo e ao parnasianismo, que era uma linguagem objetiva, vaga e imprecisa, com predominância de sugestões ao invés de nomeações objetivas. Impressões, né? Impressões é aquilo que passa pelo meu eu, pelo meu ser, por isso que subjetivo. Predominância de substantivos abstratos. Substantivos abstratos como vapor, como luz, né? Predominância de adjetivos. Uso frequente de figuras de linguagem, como metáforas, comparação, aliteração, assonância e sinestesia. Essas figuras de linguagem, nós temos um material, né, no arquivo, porque eu trabalhei antes essas figuras de linguagem, para vocês terem, quando eu estivesse falando com vocês sobre elas, vocês lembrarem, né? O que é a metáfora? O que é a comparação?
que é a literação, que é a assonância e sinestesia. A literação e a assonância, ela está ligada, são as figuras de linguagem que estão ligadas à questão sonora. Sinestesia é a questão dos sentidos. Características literárias de Cruz de Souza. Continuando. Questão do conteúdo. Temáticas ligadas ao misticismo e à religiosidade. Expressão de estados mentais e contemplativos. Predominância de um tom pessimista que expressa a dor existencial do eu lírico. Interesse por temáticas ligadas ao mistério, à noite, à morte. Predominância de uma visão de mundo antirracionalista e antimaterialista, o que lembra o romantismo. Bom, a questão do conteúdo é muito importante. Temáticas ligadas ao misticismo e à religiosidade. Se nós lembrarmos, recordarmos um romantismo que tinha a fuga, né, da realidade, o simbolista ele retoma isso. Como eu falei para vocês, o contexto da produção literária do simbolismo é de desânimo, desilusão com a modernidade. Então, ele não quer ficar preso à realidade, ele quer fugir dela. E como é que ele vai fugir da realidade? Através do estado mental de contemplar. Né? Quando eu estudava, quando eu estudava sobre o simbolismo, em um dos livros eu encontrei que o poeta simbolista é como se ele fosse uma pessoa que está presa em uma torre de marfim a observar a sociedade, a olhar para ela, se inquietar com o que ele vê, né? Então, ele tenta expressar, através do seu poema, né? É um eu lírico, ele cria um personagem para expressar o que ele vê. Então, nós podemos observar que o poeta ele está distante, ele não está inserido na obra, né? Então, ele é apenas um observador. E ele vai ter interesse por temáticas ligadas ao mistério, porque nós vamos ter aí um fator também importante, que é que a sociedade ocidental, ela vai manter agora contato com a sociedade oriental. A Índia, a China, né, o Oriente Médio, como os países Turquia, Arábia Saudita, e todos, eles vão estar todos ligados, porque nós tivemos aí um período de expansão territorial, onde a Europa foi conquistar os europeus, né? A Europa expandiu-se e ela foi buscar novos mercados nesses territórios antes desconhecidos. E aí nós vamos ter elementos novos, como um incenso, uma mirra, né, a questão dos novos sabores. Isso vai estar presente também na literatura. É por isso que eu sempre digo a vocês, a literatura está ligada com o contexto da sociedade em que ela aparece. Predominância de uma visão de mundo antirracionalista e antimaterialista. Então, é um olhar crítico sobre o que nós chamamos de racionalismo, visão voltada para a razão, a busca da razão, e materialista, no qual ele acreditava que a sociedade ela devia se pautar pela ciência, pelo conhecimento, pelo controle dos seus sentimentos, né? Então, é uma visão voltada agora para aquelas questões do romantismo. As obras. Pelo fato das obras de Cruz de Souza terem marcado o surgimento do movimento simbolista no Brasil, esse autor é considerado o precursor desse movimento literário em terras brasileiras. A obra de Cruz de Souza é caracterizada pela presença de temas individualistas, espiritualidade e musicalidade. Suas obras mais relevantes são Trocos e Fantasias, 1885. Nós vimos que esse aqui tem um pouco, né, das características abolicionistas. Missal, 1893.
Brockes, 1893, nós vimos que essas duas obras elas foram lançadas no mesmo ano, só que uma, Missal, é em prosa e Brockes em poesia. 47 dos poemas presentes em Brockes são sonetos. Faróis, 1900, e Últimos Sonetos, em 1905. Nós vamos ter obras póstumas, que foram obras do Cruz e Souza, que só foram editadas após sua morte. Né? Últimos Sonetos, Evocações, 1898, poema em prosa, Faróis e outras evocações, poemas em prosa. O livro Derradeiro, Poesia. Dispersos, 1961, poemas em prosa. Cárcere das Almas. Ó, pelo estudo do título, né? Cárcere das Almas. É algo que tem aqui a questão subjetiva, religiosa. Por que subjetiva? Cárcere, prisão, né? Então ele vai falar a respeito da prisão das almas. O que seria isso? Ah, toda alma no cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço, olhando imensidades. Mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de igual grandeza. Quando a alma, entre grilhões, as liberdades sonha, e sonhando-a, as imortalidades. Rasga no etéreo espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço, atroz, fúnero. Nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abri-los as portas do mistério? Então vamos observar aqui 4 estrofes. Primeira, contendo 3 versos, a segunda, contendo 4 versos, a terceira, contendo mais 4 versos, e a quarta, contando 3 versos. Nós podemos observar que nós temos aqui um exemplo de soneto. Bom, vamos identificar quais são as características presentes do simbolismo neste poema, neste soneto. Esse Cárcere das Almas é um poema que está no livro Poesia Completa. Vamos para a análise de Cárcere das Almas. Neste poema, Cruz e Souza expressa os principais aspectos formais e temáticos que caracterizam o simbolismo, como o sofrimento humano que se manifesta ao longo dos versos por meio da oposição entre corpo e alma, em que a alma só se liberta quando se rompe as correntes que aprisionam a matéria corporal. Isso está onde? No título. Começa no título. Além desse tom metafísico, ou seja, para além da física, para além da matéria, e espiritual, há no poema, como traço muito marcante da estética simbolista, a constante presença de metáfora, o que faz com que haja muitas sugestões e não explicações das mensagens transmitidas pelo eu lírico. Por exemplo, em nenhum momento do poema fala-se explicitamente da palavra morte. Porém, infere-se que o romper das correntes refere-se à perda da vida e, consequentemente, à libertação da alma. Nós não temos aqui nada falando sobre isso, temos, mas ele pergunta assim: quem tem as chaves da prisão, né, das almas? Outra característica simbolista presente no poema, além da presença das metáforas, diz respeito ao uso da sinestesia, figura de linguagem caracterizada pela junção de aspectos sensoriais, como se nota neste verso. Ó almas presas, mudas, presas, acorrentadas, sensorial, sentido, mudas, silêncio, que não podem falar. Em relação
aos aspectos formais, Cruz e Souza também expressa uma tendência simbolista, a construção de sonetos, forma consagrada pela literatura clássica. Nós já vimos isso quando eu apresentei os estrofes, né? Então, é um soneto. Bom, aqui eu vou encerrar a parte da apresentação do Cruz e Souza e vou apresentar um pouco sobre o simbolismo. Ok? O simbolismo. Língua portuguesa, literatura brasileira, conteúdo dos segundos anos. Professores Aline, Ana Patrícia, Josinaldo e Lucilene. Bom, o simbolismo, ele está ligado também aos movimentos artísticos. Ele vai surgir na França. O que foi o simbolismo? O simbolismo foi uma tendência literária que nasceu na França, com as teorias estéticas de Charles Baudelaire e floresceu principalmente na poesia. Em diversas partes do mundo ocidental, no final do século XIX. É o último momento antes do surgimento do modernismo da literatura. Por isso também é considerado pré-moderno. Bom, se vocês não ouviram falar de Charles Baudelaire, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Charles Baudelaire foi um autor que ele tratou da questão da modernidade. E ele a tratou de outra forma, diferente do realismo, do naturalismo e do parnasianismo. Ele tratou a poesia como se fosse uma fala, né, de um maldito, de um vagabundo que olha para a modernidade, da vagar no mundo, né? Tem um livro chamado Flores do Mal, que chocou a sociedade por ter muitos aspectos, a questão da bebida, a questão da boemia, da lascividade, né? Porque ele tratava do lado de fora da sociedade. Como assim, do lado de fora da sociedade? Ele olhava do patamar de alguém que vaga no mundo, né? Daquele eu que não foi aceito na sociedade. E ele a trata de maneira crítica, com aspectos, né, mundanos do mundo, né? Então ele vai olhar de fora da sociedade, não é um aspecto totalmente positivo. Como o nome aponta, a poesia simbolista propõe o resgate dos símbolos, isto é, de uma linguagem que compreendesse uma universalidade. O poeta é, aqui, um decifrador dos símbolos que compõem a natureza ao seu redor. Conta a superficialidade material do corpo, a objetividade do realismo e as descrições animalescas do naturalismo. O simbolismo quer mergulhar no espírito, quer se relacionar a algo maior, a uma instância coletiva, universal, a uma transcendência. Bom, então é importante a gente perceber essa transcendência na poesia simbolista, né? Nós já passamos pelo realismo, nós já passamos pelo naturalismo, nós já passamos pelo parnasianismo. O homem já expôs a sociedade, as vísceras da sociedade. Agora, ele quer mergulhar no espírito. Um texto histórico. A literatura simbolista foi uma reação às correntes cientificistas e positivistas do último quartel do século XIX, da última parte, né, do final do século XIX. A Europa vivenciava a ebulição da segunda revolução industrial, que trazia consigo, além do capitalismo financeiro, as ideologias do empirismo e do determinismo. Tratava-se de uma concepção técnico-analítica do mundo, em que a realidade é aprendida apenas pela quantificação e análise de dados, em prol do desenvolvimento da técnica. Então, a modernidade vinha se apresentando até aquele momento como algo bom, como algo positivo. Só que surgia com isso uma leva de pessoas que tinham sido excluídas da sociedade. Elas tinham sido excluídas porque elas não eram absorvidas pelas empresas,
pelas indústrias, né? Elas não eram absorvidas pela essa ideia de que a razão, né, o conhecimento, a ciência iria solucionar tudo, elas não viam a sociedade melhor, e elas permaneciam envoltas em angústia, em sofrimentos. Então, nesse contexto, vai surgir uma nova poesia. Havia um otimismo predominante no avanço da indústria, expresso na ideia do progresso. Os simbolistas, entretanto, percebem no surgimento das metrópoles, das grandes cidades, acompanhado da miséria, da sujeira industrial, da exploração da força de trabalho, uma decadência desesperada, uma morbidez que nada tem de progressista. Por isso, direciona sua lírica não para descrições objetivas, mas para uma tentativa de conciliação entre matéria e espírito, tentativa de resgate de uma humanidade deteriorada. Por essa postura, foram também chamados de decadentistas e malditos. Como eu falei sobre o Charles Baudelaire, na sua obra Flores do Mal, ele vai expressar do lado de fora da sociedade, né, como um vagabundo, essa ideia de que as grandes cidades não absorveram a todos. Nem todo mundo vive bem, feliz nessa sociedade. Características do simbolismo: uso de pausas, reticências, espaços em brancos, ruptura sintática para representar o silêncio metafísico, sinestesia, construções de versos que descrevem sons, aromas e cores, pois os 5 sentidos são instrumentos de captação dos símbolos ao redor. Temáticas voltadas à interioridade humana, ao êxtase do espírito, vocabulário etéreo, que é etéreo, solto no ar como um vapor, remissões ao nada e ao absoluto. Presença comum de antítese e oposições, graças à nossa tentativa de encarnar o que é divino e espiritualizar o que é terreno. O poema é a forma de conciliação entre os planos material e espiritual. Entendimento da poesia como uma visão da existência. Presença da religiosidade, não somente cristã, como também oriental, compondo a busca simbolista da transcendência. Descrições crepusculares, presença simultânea de luz e sombra. Crepúsculo, né? Então a gente tem a questão do pôr do sol, da mudança, né, do dia para a noite. Imagens sombrias, lúgubres, decadentes. Afrouxamento do rigor métrico parnasiano, dando espaço para metrificações irregulares e versos livres. Conceito musical do poema. O poema Correspondência, de Charles Baudelaire. Correspondências. A natureza é um templo vivo em que os pilares deixam filtrar, não raro, insólitos enredos. O homem o cruza em meio a um bosque de segredos, que ali o espreitam com seus olhos familiares. Como ecos longos que a distância se matizam, numa vertiginosa e lúgubre unidade, tão vasta quanto a noite, quanto a claridade. Os sons, as cores e os perfumes se harmonizam. Há aromas frescos, como a carne dos infantes, doces como o oboé, verdes como a campina, e outros, já dissolutos, e triunfantes, como a fluidez daquilo que jamais termina, como o almíscar, o incenso e as resinas do Oriente, que a glória exalta dos sentidos e da mente. Bom, esse poema está presente na obra As Flores do Mal, de 1857, de Charles Baudelaire. Foi traduzido por Ivan Junquet. Neste poema, nós vamos encontrar várias características do simbolismo. A questão da sinestesia, a questão da presença da oposição entre o dia e a noite,
né, entre a matéria e o imaterial e a busca da transcendência. Né? Cruz e Souza, principal expoente brasileiro do movimento. Imortal atitude, abre os olhos à vida e ao mundo. Oh, basta crer indefinidamente para ficar iluminado tudo, de uma luz imortal e transcendente. Creia sentir, no secreto escudo, a alma risonha, lúcida, vivente, e abandonar o sujo Deus cornudo, o sátiro da carne impenitente. Abandonar os lânguidos rugidos, o infinito gemido dos gemidos, que vai no lodo a carne chafurdando, erguendo os olhos, levantar os braços para o eterno silêncio dos espaços, e no silêncio emudecer olhando. Cruz e Souza, Últimos Sonetos, 1905. Então aqui a gente pode fazer um paralelo entre o movimento simbolista que surge na França e o movimento simbolista que chega ao Brasil e que se expressa através da poesia de Cruz e Souza. O simbolismo na Europa. É na França, na última metade do século XIX, que surge o simbolismo, caracterizado por ser uma escola de poetas malditos e decadentes, boêmios, frequentadores da noite parisiense e, não raro, apresentar comportamentos escandalosos. Charles Baudelaire, 1821 a 1867. Sua publicação, intitulada As Flores do Mal, lançada em 1857, é considerada precursora do movimento simbolista. Sua teoria das correspondências concebe o mundo visível como uma correspondência de um mundo invisível e superior, que deve ser alcançado pelo poeta por meio de seu trabalho com a linguagem, e acabou por inspirar ou preconizar o simbolismo francês, que surgiria como movimento algum tempo depois. Principais obras de Charles Baudelaire: As Flores do Mal, de 1857, poesia. Curiosidades Estéticas, 1869, prosa. Pequenos Poemas em Prosa, 1869. Esse Pequenas Curiosidades Estéticas tem uma parte falando só sobre a questão da modernidade, tanto na literatura, como na arte, como, né? Stéphane de Mallarmé, 1842-1898. Autor conhecido por seu hermetismo. A complexidade do mundo que se erigia perpassa a construção de seus versos, guiados pela temática da impossibilidade e por uma busca perpétua da perfeição da forma, em constante angústia que o leva a propor jogos de composições poéticas, cuja genialidade foi reconhecida tardiamente. Foi um grande influenciador das vanguardas literárias e está entre os precursores da poesia concreta, principalmente pelo seu poema longo, Um Jogo de Dados. É escrito em versos livres em tipografia revolucionária para a época. Principais obras de Mallarmé: Poesias, 1887, Divagações, 1897, Ensaios em prosa. Nós vamos ter outros representantes aqui. Paul Verlaine, né? Grande influenciador do brasileiro Afonso de Guimarães. Verlaine é conhecido por seus tons outonais e sua constante tentativa de conciliação entre o comportamento reprovável. O autor chegou a atirar no próprio amante, o célebre Rimbaud, e uma inspiração mística com áreas de pureza transcendental. Paul Verlaine, né? Ele é conhecido, né, tanto pela composição poética, que influenciou outro autor simbolista, Afonso de Guimarães, como também pela sua questão da boemia, da vida fora dos padrões. O trabalho com aliterações dá ao poema uma musicalidade,
que evoca sinestesicamente o próprio som dos violões, que descreve o tom outonal, a resposta melancólica e pálida, a vida comparada a uma folha caída que voa com o vento, ressoa a atmosfera simbolista. Principal obras de Paul Verlaine: Poemas Saturninos, 1869, e Poemas Malditos, Poetas Malditos. É, aliás, quem propõe o termo poeta maldito. Além de sonetos, compõe também prosa e versos livres. Arthur Rimbaud, ícone da poesia francesa. Rimbaud recebeu influência de Verlaine. Influenciou. Os dois conheceram em meados do século de 1870 e envolveram-se amorosamente. Relacionamento que escandalizou a cidade da época, né? O caráter sensorial dos versos de Rimbaud eternizou canonicamente como um dos maiores poetas de seu tempo, embora tenha escrito apenas até os 20 anos de idade. A musicalidade dos versos, o trabalho com o domínio simbólico, noite, fogo, mar, sol, e a temática da existência mortal, com a dimensão transcendental da eternidade e da alma, são características do simbolismo nesse poema de Rimbaud. Principais obras: Iluminações, 1872, poesia, e Uma Temporada no Inferno, 1873, poemas em prosa. Este, Charles Baudelaire, 1821 a 1867, Stéphane Mallarmé, 1842 a 1898, Paul Verlaine, 1844 a 1899, Arthur Rimbaud. Harmonia na tarde. Chegado é o tempo em que, vibrando o caule virgem, cada flor se evapora igual a um incensório. Sons e perfumes pulsam no ar quase incorpóreo. Melancólica valsa e lânguida vertigem. Melancólica valsa e lânguida vertigem. Você vê aí a questão, né, sensorial. Cada flor se evapora, igual a um incensório. Freme violinos como fibras que se afligem. Melancólica valsa e lânguida vertigem. É triste e belo o céu como um grande oratório. Freme violinos como fibras que se afligem. Almas ternas que odeiam nada, vasto e inglório. É triste e belo céu como um grande oratório. O sol se afoga em ondas que de sangue o tingem. Almas ternas que odeiam nada, vasto e inglório, recolhem do passado as ilusões que o fingem. O sol se afoga agora em ondas de sangue que o tingem. Puge a tua lembrança em mim, qual ostensório. Charles Baudelaire, As Flores do Mal, 1857. Se você observar, essa poesia ela vai deixando você assim meio que inspirado, né? É a questão da transcendência. Você vai transcendendo a cada nova estrofe. Você vai se libertando da matéria e vai sendo absorvido pela beleza, né? Como um pôr do sol, como um entardecer, que nos faz transcender. Bonito, né? Tristeza de verão. O sol na areia aquece, ó brava adormecida. O ouro da tua coma em banho langoroso, queimando o seu incenso em tua face aguerrida. Mistura os teus prantos, um filtro amoroso. Desse branco fulgor, a imóvel calmaria te faz dizer, dolente, ó carícias discretas, jamais nós dois seremos uma múmia fria sobre o antigo deserto e as palmeiras erectas. Orins dos cabelos, rio morno, imploram para afogar sem medo a nossa alma triste e encontrar esse nada que em teu ser não medra. Degustarei o brixe que teus cílios choram
para ver se ele, do aquele que feriste, a insensibilidade do azul e da pedra. Stefane Mallarmé, 1864, tradução Augusto de Campos. Vamos pensar em que imagem este poema cria, né? Eu achei parecido com o beijo do Klein, né? Augusto Klein. Dois amantes se perdendo na imensidão de uma tarde de verão, iluminados. Canção de outono. Estes lamentos dos violões lentos do outono enchem minha alma de uma onda calma de sono. E soluçando pálido, pulso a hora, recordo todos os dias doidos de outrora. E vou à toa, no ar mal que voa. Que importa? Vou pela vida, folha caída e morta. Canção de outono. Viveu tudo, né? Paul Verlaine, 1866. Tradução Guilherme de Almeida. A tarde, né? O cair. É uma coisa entre estar tranquilo e estar angustiado. A eternidade. De novo me invade. Quem? A eternidade. É o mar que se vai com o sol que cai. Há uma sentinela. Ensina-me o jogo da noite que gela e do dia em fogo. Das lides humanas, das palmas e vaia, já te desenganas e no ar te espraias. De outra nenhuma brasa te sente. O dever se esfuma, sem dizer enfim. Lá não há esperança e não há futuro. Ciência e paciência, suplício seguro. De novo me invade? Quem? A eternidade. É o mar que se vai com o sol que cai. Vou ler de novo, certo? De novo me invade? Quem? A eternidade. É o mar que se vai com o sol que cai. Bom, transição, né? O mar que se vai com o sol que cai. A alma sentir nela, ensina-me o jogo da noite que gela e do dia em fogo. Oposição, né? Entre o fogo e o frio, gela. Das lides humanas, das palmas e faia, já te desenganas e no ar te espraias. Mudança, né? Já te desenganas e no ar te espraias, te evapora. De outra nenhuma, brasas de cetim. O dever se espuma, sem dizer enfim. Lá não há esperança e não há futuro. Ciência e paciência, suplício seguro. Lá. Onde é esse lá? É o lugar da sociedade, é o lugar que te espera. De novo me invade. Quem? A eternidade. É o mar que se vai, como o sol que cai. Bom, aqui nós temos a transição, né? De olhar a sociedade, de ver que não é aceito, de desejar uma fuga. A eternidade. O simbolismo e os movimentos artísticos. Os artistas desse movimento não se limitaram aos princípios estéticos que norteavam a arte vigente e enfatizaram que as emoções eram mais importantes que a razão. O artista deveria criar segundo sua percepção, entendimento e imaginação, deixando de lado a observação e a descrição do mundo físico. Entre os principais expoentes nas artes plásticas estão Abreu Bedalez, Arnaud Brock, Pulpes de Chavannes, Paul Gauguin, James Henson, Odilon Redon, Gustave Klimt, Gustave Molière, Edvard Munch e Henri Rousseau. Bom, nós estudamos, ano passado, nas aulas de arte, algum desses daqui, né? Então, nós vamos relacionar o simbolismo aos movimentos artísticos, principalmente os movimentos de vanguarda. Isso aqui é muito importante para o ano que vem.
Esses artistas queriam representar outra realidade em suas pinturas. Tentavam revelar seu lado obscuro. Por isso, adotaram algumas características que foram centrais no movimento simbolista: melancolia, espiritualidade, sexualidade, inquietação. As imagens figuradas nas telas dos simbolistas podiam representar sonhos, pesadelos, desordem e estados alterados, lembrando que viriam a ser o surrealismo e o expressionismo. Gauguin, um dos principais expoentes do movimento simbolista, em suas pinturas evitava fazer mistura de cores, preferindo as cores básicas, bem como formas simplificadas e com tons pretos. Vamos voltar aqui para essa obra que eu botei aqui. Esta obra, ela tenta demonstrar essa questão do estado humano. De acordo com o poema, é uma busca, né, por fugir da sociedade, um estado de desespero, de desânimo. Bom, pessoal, essa nossa aula, ela foi bastante longa, né? Uma tentativa de apresentar o que há de novo no simbolismo, né? O simbolismo é um dos últimos movimentos literários que nós vamos estudar este ano, ok? Nós vamos estudá-lo. Eu escolhi para ele ser trabalhado neste mês de novembro, por consequência da Semana de Consciência Negra. Não poderia passar sem falar sobre Cruz e Souza para vocês. Então, é muito importante, né, que vocês estudem um pouco sobre ele. Olá, pessoal! Estamos aqui para gravar a nossa terceira aula do quarto bimestre. Nós estamos na Semana da Consciência Negra. Por causa da pandemia, nós demos uma parada nas nossas atividades culturais e nessa semana também está tendo na escola, paralelo, o processo da nossa Semana Cultural. Mas eu não poderia deixar passar em branco, né, essa questão da Semana da Consciência Negra. Desde 2008, quando eu iniciei minhas atividades como professora, eu venho tratando dessa questão, mesmo antes, né, dela se tornar uma lei. Então, eu não poderia ignorar esta semana. Então, eu escolhi para hoje passar para vocês nesse momento, eu escolhi uma música, né, e também vou passar para vocês a questão da escrita, a escrevivência, a literatura negra, os corpos que narram. A leitura dos textos de Conceição Evaristo como um ato revolucionário. Corpos negros narram suas histórias. Essa questão da escrevivência é um conceito, né, novo da narrativa de mulheres negras, né, da sua vida através da literatura. Isso não quer dizer que simplesmente relatos de vivência. Não. A literatura, ela é além, né, da contar uma história. Mas a escrevivência, ela contém características de narrar acontecimentos da vida, do cotidiano, né, dessas mulheres negras que estão aí na nossa sociedade e que, na verdade, elas nunca foram escutadas. Então, é inaugurar uma escrita voltada também para a escuta. Né? Escutar a voz de mulheres que estiveram caladas desde o processo, né, de serem trazidas para o Brasil como escravas, depois mulheres libertas, né, e hoje em dia mães trabalhadoras, né, que saem das suas casas para trabalhar e retornam para os seus lares para cuidar de seus filhos, de seu marido, certo? Então, é essa escrevivência que eu quero trazer para vocês, ok? Então, vamos aqui. Vamos ao texto. A escrevivência, a literatura negra, os corpos que narram. Semana da Consciência Negra, 2020. A leitura dos textos de Conceição Evaristo como ato revolucionário. Corpos negros narram suas histórias. Segundos anos, professora Ana Patrícia.
Quando eu falei que desde 2008, né, eu venho trabalhando a questão da consciência negra, eu não venho falando somente de mim, mas são várias pessoas que elas vêm numa busca, numa tentativa de resgatar a consciência negra. Algumas pessoas, todos os anos, falam assim: por que uma semana de consciência negra? Por que o dia 20 de novembro, dia da consciência negra? Não tem consciência branca? A pessoa que fala isso, ela fala de um lugar comum no qual ela não se vê como descendente de negro, ela não sofre os preconceitos culturais, sociais, de ser descendente de negro. Ela fala de um local em que ela nunca passou por uma situação de sofrer o preconceito, de sentir o preconceito, de sentir que a cultura negra ela é apagada da sociedade brasileira. Num projeto político-pedagógico, né, cultural, de tentar esconder a nossa origem africana, de tentar dizer que nós não somos também africanos, descendentes de africanos, e nós também não somos negros. Então, houve todo um processo de tentativa de embranquecer a sociedade brasileira, apagando tudo que nos ligava, que nos relacionavam à etnia negra, à etnia africana, à raça negra, como se isso fosse negativo, como isso só representasse, né, a questão dos vícios, né, dos desvios de caráter. É tanto que nós sofremos aí várias falas, né, no dia a dia, no cotidiano, dessa cultura racista, certo? A sanção da Lei 10.639, de 2013, estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira em toda a extensão do currículo escolar, provocando debate sobre como esse conhecimento se insere no currículo e nas práticas curriculares. Então, desde 2003, nós temos uma lei, mas eu faço um questionamento. Como é trabalhado dentro das escolas, durante todo o ano, essa questão da cultura afro-brasileira? Como é trabalhado os conteúdos de valorização, de reconhecimento, de resgate da cultura afro-brasileira, né? Será que são trabalhados? Será que esta lei ela é aplicada ou é só mais uma lei que está no papel? É por isso a questão da Semana da Consciência Negra, para que a gente debata o que está lá posto para nós resgatarmos a nossa ancestralidade, né? A nossa herança africana e o que não é feito, o que é escondido, oculto no currículo escolar. O objetivo específico desse trabalho é analisar os textos de Conceição Evaristo e apresentar o conceito de escrevivência como prática pedagógica de um ensino de literatura afro-brasileira, que dê visibilidade às práticas racistas que permeiam o cotidiano de mulheres, de jovens e de meninas negras na sociedade brasileira. Objetivos gerais: estabelecer um espaço de debate sobre a prática de racismo no nosso cotidiano, e como tal prática é vista como normal, levando a considerá-la apenas uma brincadeira. Pretendemos, através de narrativas de vivência de racismo sofrido por alunas, funcionários e professora, demonstrar que por trás de uma política de branqueamento e hegemonização da cultura europeia, praticada dentro e fora das escolas, fomos formados dentro de uma visão que procura enaltecer a miscigenação como forma de fortalecimento da sociedade brasileira. Procuraremos expor através das escrevivências apresentadas no decorrer dos nossos encontros a tomada de consciência de como o papel do estudo da literatura negra de Conceição Evaristo é um ato revolucionário. Escrevivência. Em sua concepção inicial, se realiza como um ato de escrita das mulheres negras, como uma ação que pretende borrar
desfazer a imagem do passado, em que o corpo-voz de mulheres negras escravizadas tinha sua potência de emissão também sob o controle dos escravocratas, homens, mulheres e até crianças. E se ontem nem a voz pertencia às mulheres escravizadas, hoje a letra, a escrita, nos pertence também. Conceição Evaristo, no depoimento que abre o livro Escrevivência, a escrita de nós, reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo. Essa que eu vos apresento é a Conceição Evaristo. Ela é uma professora, né, universitária, é uma mulher negra, é filha de negros, nasceu na periferia, estudou, trabalhou em casa de família, se formou e hoje ela é um símbolo, né, da literatura negra. Leitura de texto de Conceição Evaristo. Nós escolhemos 2 textos. Olhos d'Água, contos. Nesse conto que nós vamos ler, os temas abordados são pobreza, violência e a questão da mulher. Poemas da recordação e outros movimentos. Temas, memórias, sofrimentos, mulheres negras e racismo. Conceição Evaristo. Vozes. Vozes mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinha, revolta, no fundo das cozinhas alheia, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado, rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje e o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade. Poemas de recordação e outros movimentos, páginas 10 e 11. Conceição Evaristo. Meu rosário. Meu rosário é feito de contas negras e mágicas. Nas contas do meu rosário, eu canto Mamãe Oxum e fale Padre Nossos, Ave Marias. Do meu rosário, eu ouço os longínquos batuques do meu povo e encontro na memória, mal adormecida, as rezas dos meses de maio de minha infância. As coroações da Senhora, onde as meninas negras, apesar do desejo de coroar a rainha, tinham de se contentar em ficar ao pé do altar, lançando flores. As contas do meu rosário fizeram calo nas minhas mãos, pois são contas do trabalho na terra, nas fábricas, nas casas, nas escolas, nas ruas, no mundo. As contas do meu rosário são contas vivas. Alguém disse que um dia a vida é uma oração. Eu diria, porém, que a vida blasfemas. Nas contas do meu rosário, eu tenho estremecido sonhos de esperança. Nas contas do meu rosário, eu vejo rostos escolhidos por visíveis e invisíveis grades, e embalo a dor da luta perdida nas contas do meu rosário. Nas contas de meu rosário, eu canto, eu grito, eu calo. Do meu rosário, eu sinto o borbulhar da fome no estômago, no coração e nas cabeças vazias. Quando debulho as contas do meu rosário, eu falo de mim mesma em outro nome. E sonho nas contas do meu rosário, lugares, pessoas, vida que pouco a pouco descubro reais. Vou e volto por entre as contas de meu rosário, que são pedras marcando-me o corpo caminho. E neste andar de contas pedras, o meu rosário se transmuda em tinta. Me guia o dedo, me ensina a poesia, e depois de macerar conta por conto do meu rosário, eu acho aqui eu mesma,
e descubro que ainda me chamo Maria. Poemas de recordação e outros movimentos, páginas 16 e 17. Bom, eu acho que vocês perceberam este poema bastante forte, né? Vozes mulheres. Vozes mulheres, 3 gerações. Avó, mãe e filha. Mulheres negras, mulheres que foram silenciadas e que agora dão vozes às suas vivências, às suas dores, né? As contas do meu rosário, ele tem um conteúdo também, né, do sofrimento da mulher negra, mas já de outra forma. É aquela mulher que toma consciência de que, apesar do tempo, ela também se encontra em situação de várias outras mulheres, né? Mulheres que lutaram, mulheres que lutam, né? Por uma mudança, por uma liberdade de se expressar. Bom, eu vou buscar aqui um outro texto para vocês, tá bom? Só um minutinho. Que é o material que eu vou enviar para a página escola, né? Conceição Evaristo, Olhos d'Água. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta eclodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que estava morando e não conseguia me lembrar como havia chegado até ali. E a insistente pergunta, martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia sugerido há dias, há meses, posso dizer. Entre um fazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que principalmente tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusatório. Então, eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? Sendo a primeira filha de 7 filhas, desde cedo, busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência, sempre ao lado de minha mãe. Aprendi a conhecê-la, decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa, por não recordar de que cor seriam os seus olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela, da unha encravada, do dedo mindinho do pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio da cabeleira crespa e bela. Um dia, brincando de pentear boneca, a alegria que minha mãe nos dava, quando deixando por uns momentos o lava-lava, o passa-passa das roupagens alheias, se tornava uma grande boneca negra para as filhas. Descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma de minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca-mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho.
A mãe, nós rimos e rimos e rimos de nosso engano. A mãe riu também das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos dela? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Eu havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali, as crianças andavam nuas, até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupa antes dos meninos. Às vezes, a história da infância de minha mãe confundiam-se com as de minha própria infância. Lembro de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava na panela, subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas sobre a água solitária que vivia na panela cheia de fome pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis, em que as línguas brincavam a salivar, sonho de comida. E era justamente nos dias de parto, com nenhum alimento, que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes colhíamos flores, cultivadas em um pequeno pedaço de terra, que circundava o nosso barraco. Aquelas flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colos, e diante dela fazíamos reverências à senhora. Postávamos deitada no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas, em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe sorria de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos da minha mãe? Eu sabia, desde aquela época, que a minha mãe inventava esses e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se assentava na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam carneiro, outras viravam cachorrinho, algumas gigantes, adormecidos, e havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe, então, espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada um de nós. Tudo tinha de ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos se esvaecesse também. Mas de que cor eram os olhos da minha mãe? Lembro-me ainda do temor da minha mãe nos dias de fortes chuvas, em cima da cama, agarrada a nós. Ela nos protegia com seu braço. E com os olhos alagados de prantos, balbuciava as rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se o lamento, o pranto de minha mãe, se o barraco da chuva, sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então, por que eu não conseguia lembrar da cor dos olhos dela? E naquela noite a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora de minha cidade natal. Saíra de minha casa em melhor condição de vida para minha família. Ela e minhas irmãs que tinham ficado para trás. Mas eu nunca esquecera a minha mãe. Reconheci a importância dela na minha vida. Não só dela, mas de minhas tias e todas as mulheres de minha família. E também, já naquela época, eu entoava os cantos de louvores a todas as nossas ancestrais. Desde a África, vinham honrando a terra da vida com as suas próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas senhoras, nossas Iabás, dona de tanta sabedoria. Mas de
que cor eram os olhos de minha mãe? E foi então que, tomada pelo desespero por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento resolvi deixar tudo e no outro dia voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar o meu olhar no dela, para nunca mais esquecer a cor de seus olhos. E assim fiz. Voltei aflita, mas satisfeita. Vivia a sensação de estar cumprindo um ritual, em que a oferenda aos orixás deveria ser descoberta da cor dos olhos de minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar, extasiada, os olhos de minha mãe, sabe o que vi? Sabem o que vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntes. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era cor de olhos d'água. Águas de mamãe Oxum, rios calmos, mais profundos, para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas dela se misturarem às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de um são o espelho dos olhos da outra. E um dia desses me surpreendi com o gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente o meu rosto, me contemplando intensamente. Enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como se estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério, de um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou: Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? Olhos d'água. Página 15 a 19. Bom, olhos d'água, né? Se vocês pudessem observar, meus olhos estão cheios de água. Bom, esse conto, gente, carrega tanto da nossa história, tanto das nossas dores, tanto de nós mulheres, né? Agora eu me recordei da minha mãe, de mim, né? Da minha filha. Eu me vi em todas essas mulheres que foram narradas agora. Graças às lutas, né? Hoje nós podemos encarar de frente. Hoje nós podemos falar. Mas houve um momento que nós não poderíamos nem lamentar a nossa dor. A gente tinha que chorar em silêncio, a gente não poderia reclamar de nada, né? Então, esses textos da Conceição Evaristo é uma escuta de nós mesmos. É uma escuta, é uma história nossa, né? É um exercício de se encontrar, né? Eu gostaria que vocês buscassem se encontrar, né, nessas palavras da Conceição Evaristo, certo? Eu vou botar aqui uma música para vocês. Eu espero que vocês se reconheçam e reconheçam sem internet. Valeu. Tentativa. Depois eu mostro para vocês.
questão da fome, né? Do sofrimento, da luta cotidiana de várias mulheres para sobreviver e para cuidar de seus filhos. Aqui nós vamos ter a questão da mãe solo, né? É uma questão da nossa sociedade também. Então, a partir dessa leitura, eu quero que vocês desenvolvam a sua própria leitura. Eu vou enviar esses textos para vocês e vou enviar questões. Eu gostaria que vocês fizessem um ato de escrita, né? De buscar escrever sobre o que vocês entenderam, o que vocês compreenderam dessa escrita da Conceição Evaristo. Deixa eu ver se agora vai dar certo. Será que nenhuma música vai dar certo? Parece que essa vai dar certo. Mas eu testei nesse instante, deu certo, e agora não está dando certo. Tá bom. Então vamos lá. Atividade: identificar o que essa leitura para vocês simbolizou, né? Para vocês, essa leitura representou o quê? Ela tem alguma coisa a ver com vocês? Vocês se identificaram com ela? Né? É uma escrita diferente do que nós estudamos na academia, até agora, o que nós estudamos na escola, né? É um conceito novo que eu estou trazendo para vocês. Conceição Evaristo, hoje, ela é considerada uma das maiores representantes da literatura negra brasileira, certo? Então, vou enviar o material de apoio com os textos, vou enviar as questões para vocês. Eu quero que vocês, no nosso próximo encontro, que vai ser dia 20, vocês tenham feito a leitura e tenham elaborado alguns comentários sobre a obra de Conceição Evaristo. No Dia da Consciência Negra, nós vamos ter um encontro marcado. Galera, obrigado por tudo, né? Hoje foi uma leitura de uma literatura nova, contemporânea para vocês.